Você perdeu R$ 100 no Tigrinho? Cada vez mais os influenciadores influenciam as pessoas a jogar. Virgínia Fonseca ganhou 30. Bem-vindo ao Brasil. Com promessas de mudar de vida, casa, carros. E eu sei que não é assim que funciona. Esse é o Direito a Nova York e hoje a gente vai abrir a caixa preta da indústria bilionária da desgraça. Eu já estive no fundo do poço por conta dos jogos. Sites de aposta como Blaze, BattleBet, Esportes da Sorte e influenciadores que enriquecem com o vício do povo. Então, se você tá jogando, às vezes você não se considera uma pessoa viciada, só que um dia sem jogar já te faz falta, você é um viciado. Contratos milionários e uma juventude sendo sugada por máquinas digitais, disfarçadas de diversão. O que você vai ouvir hoje vai te dar nojo e talvez fazer você pensar duas vezes antes de seguir certos perfis. Não é isso, Adriano? Isso não é marketing, isso é tráfico de esperança. E tem gente famosa que virou uma espécie de cafetão dessa desgraça digital, né? É bem o Adriano, né? Vamos aos números. Carlinhos Maia, viu? São 40 milhões por ano da Blaze, Não, Adriano. cara, tá louco, cara. Cauã Raymond. Não, Né? Cauã Raymond, cara. É, o bonitão Cauã Raymond. 22 milhões da BattleBet. Não, cara. Agora a Virgínia Fonseca, Xandinho. Ela recebeu 50 milhões de adiantamento em 2022, Adriano. Olha, eu sinceramente acho que aposta quem quer, entendeu? Só que isso aí é fruto de uma falta de educação, né? Educação financeira. Às vezes a pessoa nem tem dinheiro para... Às vezes não, ele não tem dinheiro. A maioria das vezes. Né? Normalmente quem aposta é aquele fulano que não tem trabalho direito, ele está endividado e vem aquela ilusão na cabeça dele de que ele vai ganhar um dinheiro. Vou apostar 10 para ganhar 100. Bem assim mesmo. E o fulano que tá lá, o artista, o influencer, que recebe dinheiro para isso, ele não tá nem aí, né? Porque ele literalmente vai ganhar em cima da derrota do outro. Quer dizer, eles já sabem já uma porcentagem de quanto o fulano vai perder, ele ganha comissão na derrota do outro. A cada R$ 100 ela ganha 30 dos seus seguidores, né? E o pobre desgraçado acha que ele vai mudar a vida dele, né? Que ele vai receber aquele dinheiro lá na aposta e vai pagar a conta de luz atrasada, pagar a conta do aluguel, né? Que está atrasado também e tal, quer dizer... E o a água. E o influencer dele tá lá, né? Com o telefone novo, iPhone, aqui no Brasil é uma fortuna isso aí. Mas é fruto do quê? De uma sociedade que caiu exatamente nessa ideia do socialismo, né? Aliás, que é bem o sistema do PT, né? Eles oferecem o céu, né? E a pessoa recebe o inferno. Então o que acontece? Não tem, o desemprego tá gritante, as pessoas não são qualificadas. Hoje em dia o fulano vai para a universidade, ele só ganha um diploma, mas ele não consegue exercer profissão nenhuma e ele acaba caindo no desemprego ou no emprego totalmente diferente do que ele almejava. E isso vai gerando uma série uma espécie de ciclo maldito em que a pessoa não tem dinheiro, ela tem as contas para pagar, os impostos cada vez mais abusivos, né? E aí a pessoa tá lá em casa, vê lá o artista, né? Um cara todo bem vestido, com uma fala assim, porque ele é ator, né? Sim. Então ele sabe representar. Então ele apresenta, não, você apostando aqui na minha não sei o que e tal, porque eu ganhei não sei quanto. E aí aparece o relógio dele reluzente e tal. É a verdadeira indústria mentirosa, né, das apostas. O conto do vigário. O conto do vigário. E aí o que acontece? Quem que é o pai da mentira, né? Mais uma vez. Quem é o pai da mentira, Xandinho? Cara, é o Lula, cara. Também. Também. Mas o pai da mentira não é bem ele, não. E o influencer, ele tá vivendo ali o mundo dele, né? De jatinho privado e viajando e tal. iPhone 16. Eu não vou dizer que ele tá errado, né?
Ele faz o que a propaganda ele quer fazer, né? Ele é um ator, ele é pago pra isso, né? Agora, lucrar em cima da desgraça alheia também eu ficaria um pouco constrangido, né? Assim, um pouco problema de consciência, né? Mas cai porque quer, né? Também tem isso, né? Como é que é? O golpe tá aí? O golpe tá aí. Cai quem quer. Cai quem quer. Não é isso, Xandinho? O que houve? Você gravou o que a gente falou? É porque era a hora do Xandinho. Quando você perde no Tigrinho, ela ganha 1 milhão de likes. Sim, cara. Quando você perde no Tigrinho, a Virgínia Fonseca ganha 1 milhão de likes. Parabéns, dona Virgínia! E é isso daí mesmo, Adriano. Agora, segundo o Banco Central, Adriano, são 24 milhões de brasileiros gastaram juntos 20 bilhões por mês. Ou seja, só em apostas em 2024. Isso é mais do que um ministério, né, Adriano? Agora, o mais interessante disso tudo é que isso não é ilegal, né? Isso foi aprovado. Sim. E agora estão aí fazendo uma CPI com os artistas aí infantilizados e acaba tirando a visão de outros problemas que o Brasil passa, que não é isso aí. Esse do jogo aí, o fulano ele jogou porque quis, né? Perdeu porque quis. Cai quem quer. Cai quem quer. E aí eles vêm com essa história, né? E o governo também lucra em cima disso na tributação. Exato. Quer dizer, ele ganha na ida, na volta. E o vício do jogo é tratado como piada no Brasil, né? E mais ainda a destruição de famílias, né? Porque tem muito fulano que é viciado nisso, deixa de comprar um leite para o próprio filho para poder apostar no maldito do tal do tigrinho. Sim, cara. Infelizmente, o Tigrinho virou um novo craque, cara. Só que com patrocínio de celebridade, cara! É isso aí mesmo, né, Xandinho? E a revista Piauí, Xandinho, ela expôs como esses sites constroem campanhas para vender esperança, né? São games assim com efeitos especiais, luz, som, promessas de vida e luxo, né? E é um cassino virtual que chega no seu celular via link do seu ídolo, né, Adriano? Aliás, o cassino é um negócio interessante. Eu já tive em cassinos. Eu não sou do jogo, eu não gosto de jogar, mas tive... Todos nós já tivemos no eu andei pelo cassino. E ver Las Vegas, Atlantic City. E aí a gente vê, às vezes, aquele velhinho, né, que vem de cadeira de rodas, o cara nem consegue andar. Mas ele para ali e passa a noite inteira naquele negócio jogando e tal. Apertando os botãozinhos lá. É um vício, é impressionante. E só que isso, antigamente, o fulano tinha que se locomover até um cassino. E aí ele lá fazia o jogo dele, perdia tudo. Teve gente que perdia às vezes a casa. Nossa, eu já vi tanta coisa. Eu vejo esses velhinhos mesmo que você tá comentando, colocando lá, colocava $100 e ficava lá. Coisa de 5 minutos ele perdia os $100. Exatamente. E não ganhava nada. Eu conheci um fulano que ele trabalhava num restaurante e ele pegou um dia o dinheiro do caixa. Não, cara. Não, cara. Olha que já aconteceu isso em família, viu? E levou o dinheiro pra jogar e perdeu tudo. Imagina ele voltando no dia seguinte no restaurante com todo o lucro do restaurante e ele era o gerente, né? Perdeu tudo. Ou seja, isso vai fazendo a pessoa ficar viciada mesmo. E agora no Brasil, e você já viu que em situação de crise é onde as pessoas mais caem nisso? É porque acha que eu vou com R$50 aqui, eu vou fazer 500. Vai fazer nada, né? Vai acabar perdendo tudo. E além disso, eles usam os influenciadores para poder incentivar essa molecada para jogar, né? E a perda é o lucro dos influenciadores, ou seja, o fulano ganha comissão quando o outro perde. Quer dizer, ou seja, quem que sai ganhando com tudo isso? Sim, cara, é verdade. O pior de tudo isso, cara, é que os influenciadores são ricos, cara. Você pega a Virgínia Fonseca, ela é milionária. Você pega o Cauã Ramos, são ricos, cara. Não necessita ser uma coisa dessa. Pô, mas eles estão ali pra ganhar, né? Sim, não sim. É culpa deles, Adriano? Não, é culpa de quem joga. É maior de 18, né, que joga. Exatamente. Então é responsável. Mas muitos mentem, né? Idade. Dá pra mentir na internet? Eu acho que sim. Porque Você que é um não tem especialista, dá pra colocar lá que... Lógico que dá. Aliás, um negócio interessante, essa coisa de mentir, né? Não tem nada a ver com esse assunto,
mas eu tive na Bélgica, Sim. ano passado. Ano passado, é. E aí tinha lá aqueles vending machine, aquelas máquinas que você coloca o dinheiro e cai uma água, cai um refrigerante, cai Coca-Cola. Lá na Bélgica é cerveja que cai. No, cara. Aí eu vi lá uma cerveja assim que chama Luf, uma cerveja gosto muito. E aí eu falei, vou pegar a cerveja, né? Aí coloquei o dinheiro não voltava e tal. Aí tava passando uma senhora e disse, não, aqui não funciona assim não. Você tem que colocar a sua identidade. Primeiro. Porque a máquina fazia a leitura da identidade para ver se você era maior para fumar, para beber. E aí caía aquela cerveja. Mas eu falei, mas eu não tenho identidade daqui. Ela falou, não tem problema. Eu uso a minha. Aí a velhinha colocou lá e... Aí coloquei, não, ela não era assim. velhinha, não. Ela era uma moça jovem. Ele Né? conseguiu um esquema lá, cara. Mas tinha já idade, né? Sim. Aí ela colocou lá e caiu a cerveja. Ou seja, existe Meios para tudo. para tudo. E aí você acha que essas crianças que apostam lá têm 18 anos? Lógico que não. O dinheiro que eles apostam, será que é deles? Será que não é do pai que ele pegou e tal? Ou seja, é uma situação que, infelizmente, é tudo dentro de uma crise moral, de falta de educação, falta de espiritualidade, falta de amor ao próximo, é uma ambição desenfreada, é aquela falta de desejo de trabalho, né? Porque hoje em dia todo mundo quer o caminho mais fácil. Então o sujeito que quer o caminho mais fácil, geralmente ele acaba caindo no caminho dos vícios. E é um sujeito preguiçoso, né? E como a preguiça é a mãe de todos os vícios, tá aí mais um. É bem isso mesmo, né, Xandinho? Porque Sim, cara. o que acontece, porque eu já vi acontecer em diversas famílias, das pessoas utilizarem um dinheiro que não tem, um dinheiro de uma outra pessoa e acabou perdendo tudo, né? E não tinha dinheiro ainda para pagar de volta. Aliás, se a gente for falar de educação financeira aqui, vai para outro lado, mas interessante que o cartão de crédito também, muitas pessoas compram o que não precisa com o dinheiro que não tem. Isso. E aí a fatura chega. Ou seja, porque a conta vai chegar em algum momento. Alguém está ganhando e alguém está perdendo. E no caso das apostas, geralmente os que apostam, os apostadores, são os que perdem. E aliás, a gente falou de cassino. O cassino, você vê aquele aquela quantidade de gente ali no cassino. É 2 ou 3 que vão ganhar e o resto é só para jogar mesmo. Ou seja, existe uma estatística já. Tem, a cada 100, tipo, um mínimo porcentagem que ganha. Tipo, coisa de nem 2, 3% de 100, vamos dizer assim. Como você falou, 2, 3 pessoas de 100, Exatamente. vamos dizer assim. Então aquilo já tá feito para que aconteça dessa forma. Mas isso antigamente era o cassino. Agora não, o cassino vem até o seu celular. Via link dos apostadores e dos influenciadores. influenciadores. Aí o fulano segue o influenciador e aí esse influenciador o Virgínia. influencia Exato. a perder dinheiro, né? Com seu visual, né? O Cauã Raymond. Falar pra minha esposa não ver, porque ela gosta do Cauã Raymond. Senão ela vai apostar no Tigrinho. Mas ela não faz isso, não. É um ator, né? um Tá lá ator. pra atuar, né? Fazer a atuação dele. Mas ela é bem educada financeiramente, ela sabe discernir. Eu sei, né? Parece que ela é até meio assim, mão fechada, né? Cara, imagine se o Faustão ganhasse comissão toda vez que alguém se ferrasse no arquivo confidencial. Cara! E é isso aí. Tem algumas considerações finais, Adriano? Não, as considerações já fizemos aqui. Infelizmente, isso é um reflexo, né, de uma sociedade que não tem mais com que se distrair, né? Quer dizer, a distração deles é muito rasa. E falta de cultura e falta também de inteligência emocional, inteligência financeira. E faz com que as pessoas caiam nesse tipo de golpe, né? Que parece que é uma queda consciente, né? Consciente e voluntária. É bem isso, né, Xandinho? Alguma consideração final, Xandinho? Sim, cara, eu quero falar que na questão de princípios, cara. Se você tem princípios, vai ser muito difícil você apoiar um jogo desse, cara. Principalmente se você é milionário, cara. Isso aí a pessoa tem que estar muito louca. Como habla em inglês, muito greedy, cara. Se você é greedy, obcecado pelo dinheiro,
tu acha uma coisa mala desta, cara. Mas o que tá em jogo não é o entretenimento, é o futuro de uma geração. A pergunta é, né? Até quando a gente vai aplaudir quem lucra com a tragédia dos outros, né, Adriano? Jamais, nunca vamos aplaudir isso. Até o objetivo da nossa conversa aqui é exatamente abrir os olhos das pessoas para isso, né? E para que quem tem filho, amigos, entendeu? Vamos ajudar uns aos outros para que não caiam nessa propaganda que é uma associação de estelionato emocional, né? Porque as pessoas estão doentes emocionalmente falando e acabam caindo em todo tipo de golpe, e não só esse. Inclusive os estelionatários que ligam para as pessoas, sim, eles têm o público-alvo com as pessoas de mais idade, né? Que estão lá sozinhas, que estão lá isoladas, e aí recebem um telefonema de um estelionatário já preparado para poder induzir a pessoa a cair num golpe. Então, quer dizer, as pessoas hoje se afastaram das famílias, às vezes ele tem um tio lá que é idoso, tem um parente, tem um amigo, não se comunicam, não se falam mais, e as pessoas estão muito egoístas. E, infelizmente, o maligno ronda o mundo para perder as almas, né? Para perder as pessoas. E isso aí é um dos reflexos desse assunto também. É isso mesmo, né, Xandinho? Sim, cara, a verdade é o seguinte, cara. Se o Brasil tá em crise, a culpa não é do azar, é da ganância das pessoas, cara! É isso mesmo, Xandinho. E esse foi o Direita Nova York, né? Compartilha, comenta e expõe essa máquina da desgraça. A gente volta na próxima com mais verdades que eles querem esconder de vocês. E não esqueça de acionar o sininho, dar aquele like e pedir mais conteúdos para que possamos voltar a vocês. Muito obrigado e até a próxima.